Olá, eu me chamo Suzane, sou estudante no programa de pós-graduação em doenças tropicais pela Faculdade de Medicina de Botucatu. O projeto que eu vou apresentar foi da minha iniciação científica e está titulado em Investigação Molecular de Leptospira spp a partir de isolamentos de urina de bovinos abatidos em frigorífico. Sabe-se na literatura que a leptospirose é uma zoonose de grande impacto na saúde animal e do homem. Ela está distribuída mundialmente, é considerada uma doença endêmica no Brasil, tem grande importância na saúde pública por ser uma doença antropozoonótica com alta incidência e prevalência e que muitas vezes é negligenciada. Essa doença acomete países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, que têm alto nível de pobreza e de regiões de clima tropicais e subtropicais. Essa doença é causada por uma bactéria do gênero Leptospira e a sua forma características é de espiroquetas ou espiroquetídeos. A leptospirose nos bovinos é uma zoonose bacteriana que está associada principalmente com a infertilidade e a baixa produção. Ela causa prejuízos econômicos e reprodutivos que estão associados a abortos, natimortos, queda na produção de leite. Seu diagnóstico é complexo e difícil devido à ausência de sinais clínicos. E a relação entre agente e hospedeiro é considerada complexa também, e as mudanças no padrão de infecção que são variáveis. A transmissão da leptospirose animal para o ser humano se dá pelo contato direto com a pele íntegra ou lesada e também por mucosas contendo urina de reservatórios infectados, bem como pelo consumo de água ou alimentos contaminados, já que a manutenção desse agente no meio ambiente se dá quando o animal infectado excreta de maneira contínua ou periodicamente as leptospiras. Assim, contaminam as águas de superfície, os esgotos, os pastos, rações e instalações. Então, o objetivo deste estudo foi de avaliar a presença de Leptospira spp em 104 bovinos de corte abatidos em um frigorífico localizado no centro-oeste paulista, a partir de cultura de MJH e Fletcher, contendo amostras de urina, seguida de pesquisa molecular, a partir das culturas de urina e o sequenciamento. Como materiais e métodos, inicialmente no frigorífico, foram coletados 5 ml de urina via punção direta da bexiga e durante o abate. Essa coleta da urina foi armazenada em caixa térmica e trazida até o laboratório. No laboratório, em capela de fluxo, 1 ml de urina foi inoculada em um tubo contendo meio MJH estéreo e outro 1 ml de urina foi colocada no meio Fletcher. Ambos os tubos com os meios de cultura foram mantidos em estufas, onde quinzenalmente foram realizadas as leituras em microscopia de campo escuro. Ao final da microscopia, os 2 meios de culturas com a urina isolada foram passados por um microtubo de 1 ml, livres de RNA, e mantidos em freezer até o momento da realização da biologia molecular. Inicialmente, na PCR, foi usado os primers LEP1 e LEP2 como triagem
para detectar o gênero Leptospira. E as amostras que foram positivas para estes primers, elas foram submetidas a uma nova PCR, só que dessa vez usando o gene LIPL32 para verificar a patogenicidade das espécies. Como resultados, com relação à microscopia de campo escuro, no meio Fletcher foi possível a visualização de 13 amostras que teve crescimento de micro-organismos com o formato de espiroquetas. Já no meio MJH, não foi possível visualizar nenhum crescimento de micro-organismos com este formato. Com relação à PCR como triagem, usando os primers LEP1 e LEP2, meio Fletcher 6 amostras positivaram e no meio MJH 3 amostras positivaram, totalizando 9 amostras. Essas 9 amostras foram submetidas a uma PCR usando o gene LIPL32 para verificar a patogenicidade da espécie, onde uma amostra, que foi de urina isolada em meio MJH, amplificou. É possível visualizar esse resultado na figura abaixo, na coluna 18, uma leve amplificação da amostra. Como resultado, essa amostra foi submetida ao sequenciamento genético e, como resultado, teve 99,77% de similaridade para as espécies Leptospira quercuskinera, do Sorovar canicola, e Leptospira interrogans, do Sorovar pyrogenes. Como discussão, o trabalho de Cunha e colaboradores, eles também isolaram a urina em meio JH e fizeram a biologia molecular, que foi possível a identificação da presença de Leptospira quercuskinera, que corroboram com os nossos resultados. Este trabalho também foi o primeiro relato de leptospirose humana e animal causada por Leptospira quercuskinera, do sorogrupo Pomona e Sorovar mosdock, no sul do Brasil, na região de Pelotas. Outro estudo interessante que complementa este trabalho é de Moreno e colaboradores, que descrevem que a Leptospira quercuskinera, do sorogrupo Pomona e Sorovar mosdock, é circulante nas regiões sul e sudeste do Brasil durante os últimos 20 anos e que aparentemente essa espécie adaptou muito bem aos roedores, utilizando-os como reservatórios, tornando-se então com alto potencial virulento para os seres humanos e que, portanto, representam um alto risco à saúde pública. Outra discussão, e que complementa os resultados encontrados no presente estudo, foi de Guedes e colaboradores, que realizaram um estudo em Tocantins, no Pará, onde eles utilizaram amostras de bovinas fêmeas, a partir de amostras de urina, sangue e rins, realizaram testes sorológicos, moleculares e bacteriológicos, sendo que no meio bacteriológicos, o meio MJH cultivado com a urina não foi positivo para Leptospira spp. Mas, com relação à biologia molecular, foi possível detectar em amostras de urina e rins desses animais as espécies de Leptospira borghi-peterseni, Leptospira santa rosae, Leptospira interrogans e Leptospira quercuskinera, sendo as duas últimas encontradas no meu estudo. Outro estudo interessante foi de Oliveira e colaboradores e Flores,
que identificaram Leptospira interrogans do Sorovar pyrogenes, e eles relatam que essa espécie é comumente encontrada na espécie equina e em caninos. Querino e colaboradores ainda relatam a importância do Sorovar pyrogenes para os cães, sendo que ele é um dos mais patogênicos para o homem, o que repercute na saúde pública. Eles ainda relatam que os animais selvagens servem como reservatórios de Leptospira spp e são grande fonte de infecção para os cães e para os seres humanos. Portanto, no presente estudo, foi possível a identificação dessas duas espécies, de Leptospira quercekinella e Leptospira interrogans, do Sorovar pyrogenes, e sugere uma co-infecção do bovino com essas espécies, devido ao nível de similaridade entre ambas, que foram 99,77%. Outro ponto importante é que, além dos trabalhos que eu citei anteriormente, o presente estudo ele corrobora com a pesquisa de Soares e colaboradores, que também identificaram Leptospira quercekinella do sorogrupo Canicola e Leptospira quercekinella do sorogrupo Gripotifosa em amostras de urina de bovinos do Brasil, através de exames serológicos e moleculares, e que também utilizaram o gene LIPL32. Outro ponto foi a detecção de Leptospira quercekinella do Sorovar canicola e Leptospira interrogans do Sorovar pyrogenes, que, embora sejam poucos relatados na literatura em regiões do Brasil, o nosso trabalho mostrou que eles estão circulantes no país, com foco na região centro-oeste paulista, que foi o local onde se realizou a presente pesquisa. Também mostra que os bovinos possivelmente possam ter sido infectados por pastos ou fontes de águas contaminadas, as quais são possíveis fontes de contaminação para as pessoas que mantiveram contato direto neste ambiente, nas fazendas e no frigorífico, durante a linha de abate, onde teve a possibilidade de transmissão de leptospira para os funcionários durante a manipulação de vísceras de animais infectados, principalmente fígados e rins. Como conclusão, nosso trabalho ele realça a importância dessa zoonose dos rebanhos avaliados e chama atenção para o risco ocupacional em ambiente de frigorífico devido ao contato direto dos funcionários com as secreções dos animais e as vísceras, bem como nas propriedades estudadas pela possibilidade de eliminação de urina em pastagens e infecção para outros animais e pessoas contactantes. Nosso trabalho também faz uma alerta para a implementação de programas sanitários e uso de EPIs, tanto nas fazendas quanto nos frigoríficos. Eu agradeço a oportunidade de apresentar a minha pesquisa para a comunidade científica e agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigada.